Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar dois tipos de ficus amarelinhos. Então vem acompanhar o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu postar aqui para você. Se você gostar do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo e também compartilha com outras pessoas para outras pessoas conhecerem essas duas plantas lindas. Olha só essas duas belezuras que eu separei para você então. São dois tipos de ficus mais amarelados. São plantas variegadas, plantas que nesse caso sofreram uma mutação genética e por esse motivo elas possuem folhas com cores variadas. Nesse caso, geralmente são duas variações de cores, né? Dois padrões. Então tem um verde mais escuro e um verde mais claro. É uma planta variegada por quimera, né? Então ela possui quimeras de outra cor de folha. Então também tem variegação nos caules. Eu já vou te mostrar essas plantas em detalhes. Olha só, então começando pelo Ficus elástica chiveriana. O Ficus elástica chiveriana agora está disponível, né, em escala mais ampla, está sendo comercializado em todos os lugares e essa planta aqui agora já chegou para a maioria das pessoas. Então ele é um Ficus elástica com essa coloração verdinho, bem claro, quase fluorescente, inclusive eu acho ele muito lindo e ele fica assim com folhas quase amareladas. Quanto mais sol você oferecer para essa planta, mais amarelada ela vai ficar, mais variegação ela vai produzir e aí ela vai ficando mais bonita. Olha como essa minha planta está, olha o tamanho dessas folhas. Essa é uma planta que passou por um procedimento recentemente de auporquia, né, a técnica de reprodução de plantas por caules, inclusive dá para fazer com todos os ficus, por isso que ele está assim todo cortado, realmente não é muito bonito, né, mas as minhas plantas aqui precisam passar por essas experiências, por esses procedimentos, para que eu possa ensinar vocês essas técnicas, né? Então, a planta tá atualmente com esse único galho aqui, ó, lateral, que é o que sobrou. E quando eu retirei uma alporquia daqui, esse galho aqui também começou a se desenvolver e atualmente está gerando as folhas novas, ó. Então também tem um estímulo, né? Quando a gente corta determinadas partes da planta, pode gerar, né, o desenvolvimento das gemas auxiliares, que é, como nesse caso aqui, uma gema auxiliar lateral, né? E ele está se desenvolvendo, mas a dominância é desse galho aqui, que é o galho maior, o galho mais desenvolvido, inclusive tem várias folhas novas já em seguida vindo, né, para serem abertas aqui. Como os outros ficus elástica, bem resistente, folhas coriáceas, o verso das folhas também é um espetáculo, olha só. E a variegação também é diferente de uma folha para outra, então às vezes uma folha tem mais variegação, às vezes faz quase metade, metade, assim, ó. Aqui, por exemplo, veja, é uma parte metade aqui mais variegada e outra metade um pouco mais verdinha. E aí é muito interessante. Olha como a folha fica com realmente uma coloração verde neon, verde quase fluorescente, gente. E aí ela tem principalmente as folhas mais novas, mais verdinhas, mais amareladas. E, como eu disse, quanto mais luz você oferecer, inclusive sol, mais colorida sua planta vai ficando. E por ser um ficus que tem essa característica de ter as folhas mais da ponta, mais coloridinhas, assim como o ficus elástica rubi, quanto mais pontas tiver na sua planta, mais colorida ela vai ser, né? Mais partes coloridas ela vai apresentar. Porque veja, as folhas mais antigas já são mais escuras, tá vendo? Elas vão, de certo modo, escurecendo, né? Elas não são tão variegadas, tão brilhantes e vibrantes como as mais novinhas. Então, quanto mais você podar a sua planta, quanto mais ponteiras ela tiver, mais galhos assim, mais colorida ela vai ser, né? Mais atrativa, mais vibrante e mais chamativa. E tem também o ficus
altíssima. O ficus altíssima, gente, não é um ficus elástica. Esse aqui não tem as características genéticas do ficus elástica. E, embora sejam parecidos em partes, eles são plantas totalmente diferentes. O ficus altíssima, ele é uma variação do ficus bengalensis, que é um ficus mais antigo, mais tradicional. Porém, esse aqui é variegado. Por isso ele é tão diferente e tão atrativo, né? E ele também é considerado árvore do conselho. Ele é conhecido popularmente como árvore do conselho, então ele também é variegado, como eu disse, possui esse padrão de variegação bem lindo, que por sinal também ocorre nas folhas mais novas da planta. As folhas mais antigas vão meio que perdendo esse brilho também e esse impacto mais forte que as folhas mais novas possuem. Então as mais antigas, olha só, vão ficando mais verdes, mais escuras, mais normais mesmo, né? Como se fosse uma planta normal. Mas se a gente observa também com atenção, ó, dá para ver os traços de variegação antigos que tinham na planta. E aí, quanto mais novas são as folhas, mais a gente percebe a variegação. O interessante, mais uma vez, é que olha o formato dessa folha. Então, o formato da folha do ficus elástica é assim, mais ovalado. E o do ficus altíssima também é parecido, mas ele, ó, tem um formato, uma ponta um pouco mais fechadinha, um pouco mais pontiaguda. Diferente do ficus elástica, por exemplo, que tem essas folhas aqui lisas, ó, olha a superfície dessa folha, bem lisinha, né? Aqui nesse caso do ficus altíssima, ele possui essas nervuras aqui, esses veios aqui bem aparentes e destacados, fazendo também essa padronagem muito bonita nessa planta. Então são folhas perfeitas, né? Olha que lindo. Outro detalhe é que essa planta também possui variegação nos caules. Então, além das folhas serem variegadas, os caules também são. Olha aqui, vou focar para te mostrar, ó. Então, ao longo do caule, a gente consegue ver também a variegação. Algumas partes têm mais, outras partes têm menos. Mas, em geral, a gente percebe uma variação de verdes, tá vendo? E o legal de uma planta variegada é exatamente isso. Folhas diferentes umas das outras, com cores bem vibrantes. Olha essa folha, por exemplo. Ela é totalmente variegada. Ela é um verde todo claro e tem um pouquinho de verde escuro só aqui no meio. Às vezes fica menos variegado, às vezes fica mais variegado. Olha isso. Ela realmente é verde fluorescente, gente. Ela é verde neon. Olha essa folha que interessante. Metade toda variegada e a metade aqui já veio com mais presença de verde mais escuro, tradicional da planta. Diferente do ficus elástica, por exemplo, que tem essa estípula aqui, esse catafilo, que é essa película que envolve e protege as novas folhas e que se solta quando essas folhas abrem. O ficus altíssima não possui essa estípula grandona, ele tem essa região aqui bem menorzinha que não passa muito desse tamanho. As folhas surgem e elas se abrem e aí vão se desenvolvendo. Então é diferente, por exemplo, da estrutura também do ficus elástica. Então, estão vendo? Percebe como existem as diferenças genéticas entre as plantas? E é o acúmulo dessas diferenças que vai particularizar uma planta da outra, diferenciar uma espécie da outra, né? Isso é bem bacana. Aqui também, essa é uma planta que, no meu caso, ela ramificou sem estímulo, gente. Então, esse ficus altíssimo aqui, como todos os ficus, né? Eles têm essas gemas laterais ou auxiliares, como eu te disse aqui, ó. E elas geralmente ficam dormentes, elas ficam dormindo, né? Para melhor dizer. Quando a gente poda ou quando a gente estimula, como eu fiz aqui, por exemplo, elas podem acordar e se desenvolver gerando novos galhos. Mas nem sempre, quase nunca isso acontece com as plantas em vaso. Mas nesse meu caso aqui, a planta de tão saudável conseguiu desenvolver esse galho, essa ramificação lateral. Então é bem interessante, né, quando a gente fornece os cuidados ideais, mais adequados para a planta, e ela também devolve todo esse charme e essa beleza. Esses ficus aqui, se você plantá-los no chão, no solo, eles ficam gigantescos, então eles podem passar de 20, 30 metros de altura,
ficam muito grandes, possuem raízes que podem ser agressivas, então cuidado, não plante uma planta dessa se você não tem lotes grandes e espaçosos, sem fiação em cima, sem tubulação, longe de construções, tá? Porque eles podem destruir essas coisas. Então, prefira manter essas plantas aqui em vaso, porque em vasos eles continuam lindos, maravilhosos, e você terá suas plantas muito exuberantes. Basta cuidar da maneira correta, como eu sempre mostro para você nos vídeos aqui do canal. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esses dois ficus amarelinhos. E aí, me conta o que você achou dessas duas plantas. Se você gostou do vídeo, comenta, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.